Prezados amigos de viagem, um brinde à satisfação de viver, como apreciar um bom café. Disse muito que a satisfação de viver está nas pequenas coisas, e eu acredito piamente nisso, concordo, inclusive porque esses detalhes é que trazem a satisfação rotineira, é aquilo que você faz no dia a dia. E a gente não deve estar esperando apenas um grande evento para que você usufrua do que a vida pode te oferecer. E para essa questão, eu vou começar abordando sobre esse livro, O Antifrágil, que eu estou em leitura. Aí você poderia ter perguntado, mas cara, você não acabou de ler, como é que você vai falar a respeito disso? Eu normalmente estou lendo pelo menos uns 10 títulos diferentes simultaneamente, como na vida. A cada dia você é apresentado para um desafio novo, para uma informação nova, e você tem que lidar com ela. Então, cada leitura que você faz, mesmo uma única página, você pode tirar proveito para algumas informações que você vai utilizar. E aí entra naquela questão que eu também acredito da ciência, que é a translacional. Você vai utilizar aquilo que você desenvolve e o conhecimento aplicado é o que tem valor. Se eu vou aprender certas coisas que não têm utilidade para mim, eu não vejo muito por que eu vou gastar energia nesse aspecto. E sobre a antifragilidade, em síntese, tem muitas informações, eu recomendo a leitura, mas em síntese é você se tornar melhor depois do estímulo de um estressor. Isso é análogo ao que a gente faz no treinamento físico. Se eu treino, eu passo por um estressor e vou me tornando mais forte, mais resistente, física e mentalmente. Nós vamos falar disso na sequência, porque esse treinamento é concomitante e nós precisamos equilibrá-lo para poder ter resultados satisfatórios. Então a antifragilidade é uma situação que trabalha com a aleatoriedade. Eu não posso prever todos os eventos da vida, mas é por óbvio, eu não devo colocar condições frágeis da minha, não só psicológicas, mas também físicas, diante de fatores que eu não tenho controle. Por exemplo, ao invés de eu esperar ter um diabetes ou um infarto do miocárdio ou qualquer dessas doenças que leva anos para serem desenvolvidas, eu posso colocar diante dos eventos uma condição física melhor. Vou mostrar isso na sequência, que se você tem um lastro, tanto psicológico como físico, você tem condições de lidar melhor com essas situações. Ele aborda inclusive a questão financeira. Se você tem reservas financeiras e vier uma crise, qualquer coisa do gênero, você está numa posição antifrágil comparado ao indivíduo que não as tem. Então essa preparação ela é fundamental. O antifrágil ele lida com a aleatoriedade porque você não tem previsão do que a natureza reserva para o nosso futuro. Eu recomendo também a leitura desse livro O Andar do Bêbado, onde ele já abordava há anos atrás, mais ou menos uma década atrás, essa questão de quanto que a aleatoriedade interfere nas nossas vidas. E não são só escolhas nossas, nós temos que lidar com as escolhas perante ao que nos é apresentado. Significa o que? Eu costumo dizer, você não pode escolher o que a vida vai te dar, mas você pode escolher o que fazer com elas. É a tal da história dos limões, né? Se ela te deu limões, faça uma limonada. Então, não é a situação que está totalmente sob seu controle, mas que você pode fazer um ajuste de acordo com as suas escolhas. Isso é uma pertinente, porque você pode fazer. É uma escolha sua o que você vai decidir fazer com isso. Agora, você não pode decidir sobre a rotação da Terra, sobre a velocidade dela ao redor do Sol, nem sobre coisas mais simples como a economia mundial, que segundo o autor desse livro, não é que as nossas previsões são próximas a zero em relação à economia, à política e às intempéries. Elas são zero. Você não acerta em relação a isso. Então você tem que lidar para que você seja mais favorecido por essas condições. Você tem que lidar com essa aleatoriedade a partir de um lastro, de uma preparação sua. E nós vamos falar sobre treinamento. E o treinamento é base para que você esteja bem, inclusive mais resistente do ponto de vista físico e psicológico.
Eu gosto muito e tenho utilizado já há algum tempo, tem uma linha que está aí na literatura, como apresenta esse livro, né, Nietzsche para Estressados, que eles utilizam a filosofia como tratamento psicológico ou comportamental. Prefiro comportamental. Até porque, ao invés de. E por que eu acredito nessa linha e tenho feito isso já há um bom tempo na minha vida? Porque a partir do momento que você tem valores baseados em conceitos filosóficos, de crença, ele fala, mas filosofia é só abstração. Não, todo físico, se você for buscar os escritos de Newton, de Einstein e todos os outros grandes físicos, eles têm um componente filosófico muito grande, inclusive, que é a pergunta do que as coisas são feitas, como elas funcionam, como funciona o universo, incluindo você que está dentro dele. Então, eu gosto muito dessa abordagem, e se a gente for e tenho uma leitura do Nietzsche, que é o meu filósofo aí predileto, né? Entre outras leituras, mas enfim, uma das coisas que o Nietzsche fala e que nós também vamos comentar aqui na sequência, que é a adaptação que eu faço do treino, é que você deve ter um contato com a natureza. Se você não se encaixar no aspecto natural, viver só nas cidades, não buscar um contato mais bruto, o seu espírito mesmo fica fragilizado em relação às coisas que são te ofertadas de maneira sempre artificial. Então, um contato próximo à natureza, já tem pesquisas recentes que mostram que muda não só a psique, mas muda a saúde física dos indivíduos. Até o aprendizado de crianças que têm mais contato com o verde é influenciado por essas questões. Aí tem pesquisas, eu falo disso num outro vídeo que aparece aí no link para vocês. Sócrates também dizia que o homem, para ser completo, tem que estudar, trabalhar e lutar. Você tem que fazer da sua vida uma completude das valências, dos valores e dos conhecimentos. Só intelectual não é o suficiente, só físico também não. Eles precisam se complementar. E para isso eu tenho que ter um conhecimento minimamente sobre os aspectos tanto físicos como os mentais, como eu adapto a um outro aprendizado, a uma outra rotina, a uma condição que me permita tirar proveitos maiores daquilo que eu estou fazendo e daquilo que eu estou buscando. Ainda nessa sequência de pensadores, vamos colocar um pensador que a maioria só vê o lado dele dos filmes de ação e como atleta, porque isso é universal o conhecimento que se tem do Arnold Schwarzenegger. Mas ele tinha um aspecto psicológico muito forte, né? E aí ele tem essa citação que, para mim, viver é estar continuamente motivado. Significado da vida não é simplesmente existir, sobreviver, mas sim crescer, alcançar e conquistar. E essa conquista não é só no sentido de domínio, né? De conquistar materialmente ou subjugar as outras pessoas, mas é principalmente a conquista sua pessoal. Como dizia Morihei Ueshiba, se você afiar a espada é para você lutar contra o seu inimigo interno. O autoconhecimento é o grande diferencial. E onde que entra, que nós vamos falar de treinamento, e como é que eu ajusto isso a essa aleatoriedade, as mudanças que a vida me oferece, e muita gente para de treinar quando é submetido a uma condição que ele não está condicionado, que não é aquela rotina que ele se acostumou, ele não consegue ajustar para uma outra realidade. E é sobre isso que a gente vai falar. Se eu tenho a perda de uma condição, eu tenho que aproveitar outra. É aquela história de quando uma porta fecha, normalmente abre uma janela nas suas costas. Você precisa virar e olhar e aproveitar isso de uma forma profícua. As minhas ideias e as minhas capacidades físicas, elas foram muito ligadas ao aspecto das lutas, das artes marciais, onde são as formações que eu busquei como atleta. Obviamente não foi somente luta que eu pratiquei, mas esse é o principal que eu utilizei na minha carreira, enquanto professor também. E a partir disso eu utilizei alguns códigos de conduta, como os códigos de ética, de valores, como falava Jigoro Kano,
o Jitakeoi e o Serikozenyu, o Melhor Uso da Energia e Amizade e Prosperidade Mútua, que eu procurei aplicar na minha vida. E isso é no sentido lato, melhor uso da energia é você utilizar os recursos que você tem da melhor forma possível. E muitas vezes a gente comete um erro, e isso está no aspecto do antifrágil, na verdade o erro te fragiliza. Corrigir esse erro te torna antifrágil, que é você ficar esperando o momento ideal para você agir. Isso tanto no aspecto de negócio, aspectos de sua vida profissional, como no aspecto físico. Então, às vezes a pessoa tem uma carga de trabalho muito grande e ela fica esperando passar um determinado período e aí ela vai começar um treino, cuidar de si, assim por diante. Quando a gente percebe, já envelheceu e o tempo passou e você ainda está devendo essa condição. Então, nós temos que ver o aqui e agora. E esse aprendizado faz que você fique menos frágil e que você mantenha essa capacidade física, esse condicionamento ao longo da vida toda. Para isso, nós precisamos entender minimamente sobre as questões do treinamento físico. E é o que nós trabalhamos com os alunos para formar um profissional de educação física, que ele utilize os princípios do treinamento esportivo, que por definição, o Valdir Barbante, tem vários autores que dão uma definição, mas vou citar essa para vocês, do Valdir Barbante, de 97, que ele diz: treinamento esportivo como um conjunto de normas organizadas que visam ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento individual, com o objetivo de aumentar os rendimentos físico, psicológico e cognitivo. Perfeito. E para isso, os atletas de alto rendimento trabalham com equipes multidisciplinares. Você tem nutricionista, você tem médico, você tem preparador físico, para que você atinja aquelas metas otimizadas. Ótimo, estamos falando de atleta olímpico, um atleta de alto nível. Não, eu posso transferir, não somente, também, mas porque eu posso transferir essas informações e adaptá-las a uma pessoa comum. Por exemplo, uma dona de casa que queira perder 5 quilos, 10 quilos de peso, eu posso colocar um planejamento, uma periodização, para que eu atinja essas marcas com metas e de uma forma organizada, onde eu utilize esses conhecimentos em conjunto. Inclusive, porque quando a gente fala do antifragilidade, eu considero que o aprendizado psicológico e a mudança de comportamento é o básico. Nisso vocês vão ver nesse vídeo que está sendo citado aí também, sobre a neurogênese, que a formação de hábitos leva de 3 a 6 meses. Se eu não tiver uma compreensão disso, eu não chego nem a criar um hábito novo e volto aos antigos. Porque os hábitos mais fáceis, ou seja, aquela tomada de decisão pelo caminho mais fácil agora, é o que gera futuros difíceis. Eu preciso enfrentar isso com entendimento, com conhecimento, que faz com que eu adote uma postura mais satisfatória nesse momento. Mas eu gosto muito da definição de treinamento que o Bruce Lee traz. Ele diz: treinamento não significa somente conhecimento das coisas, as quais irão construir o corpo, mas um conhecimento das coisas as quais irão desgastar o organismo. Um treino impróprio irá resultar em lesão. Então, treinamento é uma preocupação com a prevenção de lesões, bem como recuperar-se das lesões. Esse conceito ele é bastante prático na vida dos atletas, se a gente considerar que toda vez que você está treinando mais ou menos, quando você é atleta, próximo ao seu limite. E qualquer erro ele leva a uma lesão não só ortopédica, mas pode ser até uma lesão metabólica ou recuperação do sistema imunológico não completo, que leva ao overtraining e várias condições que não permitam o máximo de desempenho. E aí você precisa recuperar essas condições. O overtraining é um fantasma aí na vida de atletas de alto rendimento. Aí você vai falar, bom, mas de novo, isso preocupa só atleta de alto rendimento? Não. Eu posso ter uma condição de overtraining, uma condição que ultrapasse minha capacidade de recuperação, mesmo sendo um empresário, por exemplo. Eu tenho uma semana muito estressante, não durmo bem,
tem uma qualidade de dieta ruim e começo a pôr um outro estressor, que é o treinamento, aí eu posso estar numa condição de fragilidade e não de antifragilidade. A hormese me diz que eu preciso de um estímulo, um estressor em níveis adequados. É aquela questão da dose. Uma dose de um remédio pode ser veneno ou pode ser remédio, dependendo do quanto que eu a utilize. E isso vale para o treinamento. Se eu ponho um treinamento acima da minha capacidade, ele passa a ser um estressor que eu não tenho capacidade de responder a ele. E aí essa dose está muito alta e eu preciso ajustá-la. Então esse princípio vale para todos, vale para quem é um atleta de alto rendimento e vale para uma pessoa comum, que ele precisa ajustar. Ele vai ter um estressor novo na vida dele, que é o treinamento, e ele precisa fazer esse ajuste, tendo uma alimentação melhor, uma condição de saúde também adaptada a esse novo estímulo. E aí, se a gente considerar esse aspecto do aprendizado, todo o processo é um aprendizado cognitivo, mas ele também é um aprendizado físico, até na verdade, porque a cognição tem uma relação com o aspecto físico muito grande. Para aprender uma habilidade nova, eu dependo da compreensão dessa habilidade. Se eu não entender a técnica, eu não tenho os caminhos novos criados por uma neurogênese, como eu já disse, que leva de 3 a 6 meses, eu não vou ter a aquisição dessa habilidade de uma forma otimizada. Para eu fazer isso, eu preciso desse treino mental, como eu já citei, o vídeo aí trata de mais detalhes. E esse treino mental, ele é concomitante com o treino físico, porque toda vez que eu faço um treino físico, eu também estou treinando a minha mente. Vamos começar pelo básico. Quando eu saio para uma sessão de treino, eu já tive que fazer um ajuste psicológico para eu me dispor a me submeter àquele, vamos chamar de sacrifício naquele momento, para que eu tenha um retorno depois. A maioria das pessoas tem uma certa condição de tolerância ao exercício baixa. Ele não gosta muito, é um sacrifício, tem um esforço. Então eu preciso ajustar essa minha condição para que eu tenha as recompensas a posteriori. Ela não é imediata, eu preciso fazer um investimento. É igual reservar dinheiro, fazer uma reserva numa poupança que vai ser para o futuro, uma previdência ou algo do tipo, que não é agradável no momento, porque eu vou me privar daquele recurso que eu tenho. Mas lá no futuro ele vai trazer o retorno desejado, que é o que nós fazemos com o treinamento físico. Tá? Então é fundamental que isso esteja em conjunto. E quando eu faço treino físico, mesmo uma simples corrida, quando eu estou fazendo uma atividade, por exemplo, de longa duração, o meu psicológico está sendo fortalecido. Eu estou aprendendo a resistir a uma condição de um estressor externo. E isso me traz uma robustez mental maior, mais eficiente para enfrentar, inclusive, as condições laborais, as condições de relacionamento pessoal e todas as outras que envolvem o nosso cotidiano. Tá? E para isso, o treinamento é utilizado, inclusive, em empresas como aprendizado de trabalho em equipe e de persistência em busca de metas. Caso você não faça isso, você não tem os resultados que seriam desejados, e normalmente as pessoas que não estão preparadas dessa forma, elas desistem antes, o que é muito ruim, porque ao invés de você atingir aquele tão desejado objetivo, você fica somente com o desgaste, você fica com aquela condição de ter feito um treino que não trouxe os benefícios esperados, e antes disso você parou. Né? E aí isso acontece de várias maneiras diferentes com as pessoas quando elas começam um treinamento, por exemplo, na academia, pensando no final do ano, alguma coisa do tipo, atingem certo objetivo e depois elas param porque viajaram, saíram de férias e assim por diante. Nesse sentido, eu quero mostrar algumas adaptações do treinamento e como eu me exponho a alguns estressores exatamente para tentar obter um nível melhor
desse rendimento. Então, por exemplo, o treinamento per se é um estressor. O frio é um outro estressor. Como está aparecendo nesse vídeo, esse dia estava um dia chuvoso, estava a garoa fininha. Vocês podem observar que não tinha ninguém na praia, o pessoal se escondeu, tomando um cappuccino, um café quente em casa. Nada contra, acho que é extremamente interessante aproveitar isso. Mas você se expor a dois estressores, você causa uma adaptação no seu treinamento, no seu organismo, a resistir de uma forma dobrada, ou seja, você treina a mente para ter uma força de vontade maior. Também você treina o seu processo metabólico, como é o caso do banho gelado. Se eu vou me expor, essa aqui é uma outra situação. Essa pode ver, está só a cabecinha do meu filho lá na água, só estavam nós dois dentro da água. A água estava tão gelada quanto a água de geladeira. E esse estressor ao frio, ele ativa o seu metabolismo. Isso já é bem conhecido da fisiologia, porque eu preciso manter minha temperatura corporal. E se eu me exponho ao frio, a minha ação de resposta metabólica, ela tem que acelerar a produção de calor. Nesse sentido, eu tenho uma adaptação, não só me aclimato ou tolero melhor ao frio, mas eu também tenho um gasto de energia aumentado. Então, esses são estressores que ajudam eu fazer uma adaptação psicológica e metabólica. Eu estou treinando o meu corpo, tanto a parte mental como a parte física, em conjunto. Eu não posso separá-las. E eu estou aproveitando o que o ambiente me oferece. E no sentido de aproveitar o que e aí eu até cito o Wim Hof, né, nessa questão da exposição ao frio. É interessante vocês assistirem alguns vídeos que falam sobre o processo de respiração que ele desenvolveu e o treinamento que ele faz de exposição ao frio, muito interessante, e ativa inclusive o sistema imunológico, que é auxiliado por esses comportamentos que são voluntários. Eu escolho fazer isso. E para eu tentar manter a minha rotina, uma questão bastante interessante, quando eu saio, não estou, por exemplo, agora, já estou há quase 2 meses sem ir para a academia. E as condições que eu estou mantendo são condições de treinamentos em contato com a natureza. Então, onde eu vou usar a própria gravidade, o meu peso corporal. Por exemplo, nessa foto, salto morro acima para trabalhar pernas. É óbvio que eu preciso ter uma preparação prévia para não lesionar e evitar que ocorra alguma coisa indesejada, mas eu estou fazendo também o aproveitamento do contato com a natureza. Esse vídeo aí também gravado sobre a vitamina N, estudos recentes têm mostrado que quando você se expõe ao contato direto com a natureza, você tem benefícios para a sua saúde física e psíquica. Não é só psicologicamente você se sentir mais tranquilo, mais calmo, etc. Mas ela realmente afeta seu aspecto metabólico. A nível atômico, nós temos uma vibração e nós fazemos parte desse conjunto de coisas que nos cercam. Todos nós viemos aí da poeira estelar, né, de alguma maneira, de uma forma muito simplificada aqui citando para vocês. E aí a utilização direta é uma forma que eu novamente estou utilizando coisas. Estou ganhando por outros aspectos essa possibilidade de voltar direto. Falar sobre essa voltar direto com a natureza, tem vários artigos científicos mostrando a relação dessa interação e os benefícios para a saúde. Então é muito importante.
importante que a gente também utilize essas possibilidades. E aí, o que eu faço normalmente é um treino relativamente pesado, como vocês estão vendo aí, uma execução de supino com 170 quilos, né? E que é um treino onde a sobrecarga externa faz um papel importante, né? nessa adaptação muscular, na adaptação do ganho de força, e o ganho de força é extremamente importante de se manter. Eu já vou comentar sobre isso, que é uma das variáveis mais de anti-envelhecimento, porque uma das características mais significativas do envelhecimento, né, é você perder força. Eu estou fazendo um agachamento também com essa carga, são 180 quilos, né, já trabalho às vezes com cargas maiores do que essa, até com mais de 200, mas eu consigo manter esse nível de força com esses exercícios adaptados aqui ao ambiente, sem usar equipamentos de academia. Então depois vocês vão ver, tem 5 rotinas que eu faço, e logicamente não tem uma ordem, eu posso variar essa rotina, não tem uma obrigatoriedade de eu manter sempre a mesma rotina. Então eu vou mudando de acordo com o dia, de acordo com a disposição, não só minha, mas das condições que eu tenho naquele dia de ambiente onde eu me encontro. E aí eu faço a adaptação do treinamento baseado nisso também. E falando sobre o antifragilidade, você tem que considerar uma outra questão, né? Tem que considerar, não, seria importante que considerasse, muitas vezes você pode não considerar, mas a perda vai ser de quem não o faz. O anti-aging, que é uma linha de estudos aí que tenta prevenir o que a gente tem de perdas com envelhecimento, ele tem várias abordagens, desde a cosmetologia, suplementos alimentares, treinamento físico, terapias em clínicas com ozônio, ortomolecular, com suplementos desenhados de acordo com o seu DNA e assim por diante, né? Na nutrigenômica, na nutrigenética, adaptações que eu posso utilizar de acordo com a particularidade de cada um. Então o anti-aging é a ideia de você desacelerar, e até o próprio treinamento, que é um estressor, ele tem que ser considerado dentro de um ponto de equilíbrio correto. Se eu fizer um treino errado, por exemplo, e desgastar a minha patela, com 30 anos de idade, eu posso ter um joelho de idoso, né? Ele tem uma condromalácia, e isso é um desgaste que caracteriza um processo de envelhecimento. Então, o anti-aging, ele é no sentido lato, ele é no sentido de eu fazer várias coisas que me permitam prolongar ao máximo a minha funcionalidade. Com a idade eu tenho a tendência de perder. E a manutenção da força é talvez a característica mais importante para a independência. Por isso, na medida do que a gente consegue, tomando cuidados, e por isso precisa de orientação, buscar um profissional que entenda, caso você não seja da área, você treinar com sobrecargas próximas ao seu limite, manutenção da sua performance física, aí performance no sentido lato, porque a performance ela pode ser desde imunológica a performance muscular, performance sexual, performance mental, performance econômica e assim por diante. Eu tenho várias formas de abordá-la. Então, pensando nesse aspecto, como que eu vou fazer utilizando somente treinos adaptados, em contato com a natureza, um treino utilizando só meu peso corporal para trabalhar a perna, fazendo um treinamento só funcional, utilizando areia, né? E assim, esse aqui é um artigo bastante interessante nesse sentido, é que o principal fator para a hipertrofia e para a manutenção da força é o fator metabólico. É quando eu levo a um estresse da musculatura que seja significativo, né? Que seja importante. Isso está citado no 3º capítulo de bioenergética do livro aí do nosso colega e mestre, o Estélio Martins Dantas, que está lançando o livro de fisiologia, e nós escrevemos esse 3º capítulo,
onde essa parte é abordada. E segundo esse artigo, a reação de Lohmann, que é a fosfocreatina mais o ADP sendo regenerado em ATP mais creatina, é um mecanismo que tem uma relação direta com a manutenção da força e da hipertrofia muscular. E quando eu faço um treino que ele seja intenso o suficiente, mesmo utilizando meu peso corporal, eu tenho resultados que são, no mínimo, possíveis de manter a força que eu tinha com aquelas cargas mais elevadas. A gente sabe que a manutenção é mais fácil que a aquisição. Né? E ele cita alguns estudos com sobrecarga de apenas 30% do RM conseguindo hipertrofia, desde que você leve à exaustão do músculo. Né? Isso é corroborado por alguns estudos que fazem a oclusão muscular, porque quando eu faço a oclusão muscular eu tenho um aumento do estresse metabólico, a carga mecânica não mudou. Tá? Eu mantenho a mesma carga mecânica, mas o estresse na musculatura é diferente porque ele está ocluído, não tem uma renovação do sangue por um sangue fresco que possa levar nutrientes, oxigênio e a recuperação ser mais completa. E mesmo quando eu faço com cargas baixas, com oclusão muscular, eu tenho esse resultado de hipertrofia de uma maneira importante. Este outro artigo também faz uma abordagem da importância da nutrição e da importância do treinamento. E ele faz um comparativo aqui desse treinamento, tanto o resistivo como o cardiovascular, onde tem as sinalizações dos mecanotransdutores lá na parede da célula e da alimentação. E aqui ele está citando os aminoácidos, onde eles vão entrar nessa cascata aqui de eventos do mTOR e vão produzir um estímulo para a hipertrofia muscular e um estímulo também para o aumento das mitocôndrias. E aqui eles compararam, né, nesse gráfico aqui embaixo, quando eu tenho um suporte de aminoácido, eu já estimulo essa regeneração, esse ganho de massa muscular. Mas quando eu associo com exercício físico, eu tenho um ganho muito maior. Então, essa combinação com a dieta adequada, ela é fundamental para que você tenha esse retorno. Então, além do treinamento, você mantém uma alimentação, e parece que isso é controverso na literatura, mas que doses de 2 gramas por quilograma de peso corporal de proteína sejam adequadas para manter e para aumentar a hipertrofia muscular. Isso mesmo em pessoas já com alguma idade. Eu, por exemplo, estou com 56 anos, estou mantendo um certo nível aí de condicionamento. E isso te dá um lastro, né? Como a gente pode observar nesse gráfico, quando ele compara o treino de peso, o treino resistido, com o treino aeróbio, aqui eu tenho ganhos tanto na hipertrofia muscular, na fibra muscular, quanto no número de mitocôndrias. E no treino aeróbio somente, o cardiovascular, o de endurance, a resposta é muito mais pronunciada nas mitocôndrias e extremamente discreta na parte de resposta de hipertrofia muscular. Isso porque o componente de endurance também comporta um componente catabólico. Como ele é uma atividade muito prolongada, ele tem aumentos de cortisol, onde pela duração do treinamento passa a ter um componente catabólico importante. Tá? Então, esse lastro ele é significativo, como eu falei, nesse processo de anti-aging, juntando o treinamento com a dieta. E ele é também importante, mostrei que o estressor relacionado ao banho associado à minha condição de saúde, a minha condição hoje de imunidade, meu sistema imunológico. E aqui eu estou apresentando para vocês uma sequência de 3 fotos. Essa primeira aqui foi uma semana antes de eu ter sido acometido pela Covid. Aqui foi 10 dias depois da Covid, 10 a 15 dias aproximadamente. E essa aqui é a atual. Né? Então, o que ocorreu quando eu tive Covid? Eu tive uma crise de insônia, fiquei praticamente uma semana sem dormir. E o sono é altamente necessário para a regeneração. A gente sabe que a falta de sono ele é um processo inflamatório no sistema nervoso central e ele é um processo inflamatório também no sistema periférico, nos músculos. Então ele gera um grande processo catabólico. Tanto que eu perdi aproximadamente uns 12 quilos
num curto espaço de tempo, em torno de 15 dias. Porém, eu fui fazer minha bioimpedância, nessa foto eu estava com 17% aproximadamente de gordura, nessa foto eu estava com 21% de gordura. E depois eu baixei de novo para 18% aproximadamente, agora já numa situação recuperada. Levei aí em torno de 4 a 5 meses para voltar mais ou menos no nível que eu estava antes. Voltar a treinar pesado, mas a minha condição próxima ao que estava antes, em termos de força, resistência e capacidade física, sim. E aqui, nessa foto, eu já estou há praticamente 2 meses mantendo a minha condição física praticamente somente com esses treinos alternativos, como foi comentado aí, que são os treinos onde eu uso o meu peso corporal e a gravidade, com várias adaptações para todos os grupamentos musculares. Então, na sequência vai ficar aí citado para vocês a possibilidade, como eu disse, não precisa começar no treino 1 e terminar no treino último. Eu faço uma intercalação, normalmente faço um treino de peito, aí eu intercalo com um treino de perna e depois eu volto por um treino de costas, depois eu faço um treino cardio e começa a rotina toda de novo, sempre colocando alguns treinamentos funcionais no meio, um treinamento de luta, de sombra na areia, que também faz uma condição de uma forma geral. Essa adaptação faz com que eu me mantenha antifrágil, que eu tenha a minha condição física, não me torna invulnerável, não estou isento de ter intempéries e problemas de saúde, mas ela melhora, como está aqui mostrado novamente nessas 3 sequências, ela melhora o meu lastro para enfrentar uma condição aleatória que eu não tenha controle, que eu não saiba que ela vai acontecer. Como a própria pandemia está aí para provar para todo mundo, ninguém sabia, né? O mundo foi pego de surpresa e está tendo que se adaptar a uma série de coisas. Então, você se preparar com essa visão de estar sempre ativo e o melhor em condições físicas e psicológicas, e adquira essa condição do prazer de viver, é extremamente interessante para que você usufrua do dia a dia, que você usufrua daquilo que te é ofertado. Até a próxima e um grande abraço.